Bom dia ao Cristiano e boas-vindas a ele, né, por nos atender para estar aqui conversando conosco. Bom dia, Cristiano Lopes. Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes e a todos que nos veem, né, pela Rádio Litoral. Prazer participar com vocês. Realmente grandes notícias do Porto de Imbituba, tanto na questão das obras quanto na questão operacional. Então é sempre um prazer conversar com vocês e iniciar a semana podendo falar um pouquinho do nosso Porto de Imbituba e de Laguna. Presidente, a gente queria, né, trazer para você, né, e pedir, né, para que desse um detalhe, né, da visita do governador, foi no final do mês, e os recursos anunciados aí, né, no Porto, para recurso para o Cais 1, né, do novo pátio para a SEGA Geral, também a entrega de novas salas de conferentes, lançamento das obras do Porto, enfim, né, o portal eletrônico aí que vocês também estão implantando, né, e investimentos que são feitos no Porto para a modernidade, né, e uma melhor operação. Isso resulta em qual valor investido e o período, né, para a implantação desses recursos, ou se já foi aplicado? Então, Tancredo, realmente a gente teve inaugurações, o governador Jorge Melo esteve em Imbituba, também anunciando um pacote de obras junto com o prefeito da cidade, o Michel Nunes, o Peninha, mas na questão portuária, ele veio inaugurar algumas obras que a gente planejou lá atrás e, para nossa alegria, a gente conseguiu concluir conforme estava no cronograma. A gente tinha duas obras importantes no Porto de Imbituba, uma era do Cais 1, onde a gente tinha uma pedra, né, nesse cais, que impedia que os navios chegassem mais perto da costa. Então foi um trabalho de 6 meses de derrocagem. Derrocagem é quebrar essa pedra para depois poder ir tirando ela em pedaços. A gente não pode usar explosivo, então é feito no sistema de bate-stack, então um trabalho bem artesanal, mas que é a forma de se fazer. E a gente conseguiu então tirar essa pedra. Com isso, a partir do dia 30 de junho, o Porto passou a ter 30 metros a mais de cais no Cais 1. Soma-se a essa obra do Cais 1, uma obra também importante no Cais 2, que é o DOF. O DOF, para quem não conhece, é uma plataforma de concreto instalada ao final do cais, onde os navios podem e passaram a ser amarrados nessa plataforma. Com isso, a gente ganha em torno de 50, 60 metros de cais entre berço 1 e 2, e com isso a gente consegue ter operacional aqui no Porto 3 cais simultâneos trabalhando ao mesmo tempo. Então, é uma grande obra. Porto de Imbituba, em 2024, bateu recorde, passou de 8 milhões de toneladas, mas a gente tinha chego ao nosso limite de cais. Então, é importante fazer obras que a gente possa ter mais cais e operar mais navios ao mesmo tempo. Então, foi uma grande conquista do Porto, essa obra do Cais 1, essa obra do Cais 2, essas obras inauguradas pelo governador. Paralelo a isso, para que a gente possa operar esses 3 navios simultâneos entre o berço 1 e 2, a gente criou uma área de carga geral, que é uma área onde a gente pavimentou ela em paver, uma área grande que a gente tem aqui no centro do Porto, no coração do Porto, e com isso o Porto de Imbituba passa a ter uma opção de trabalhar com mais eficiência na carga geral. A carga geral é uma carga, sabe, querido, que não tem tanto valor agregado, não tem tanto valor como tem um container, mas é uma carga importante para o Porto, primeiro, porque são clientes que já são fidelizados pelo Porto de Imbituba, e segundo, que é uma carga que demanda muita mão de obra. Então, é uma carga que o trabalhador portuário gosta, porque é uma obra que envolve muitas pessoas, muita gente trabalha na operação dessa carga, então isso acaba trazendo um resultado muito positivo financeiramente para a cidade, porque tem mais trabalhador portuário envolvido. Então, essas 3 obras juntas dão um novo patamar ao Porto de Imbituba, obras há muito tempo esperadas, essa derrocagem há muitos anos planejada, o Dolphin também, obras executadas com o dinheiro do Porto de Imbituba, com os dividendos, os lucros do Porto de Imbituba dos últimos anos, que, para nossa alegria e planejamento, o governador Jorge Melo deixou ficar no Porto para que a gente pudesse fazer essas obras. Então, são obras que a gente conseguiu inaugurar com a presença do governador. Bom, A gente... Pois não, tá querendo? Não, a pergunta era o seguinte, estava falando ali sobre recordes de exportação ou de carregamento no porto, e isso a gente tem observado que ano passa ano e tem um crescimento, né? Pelo planejamento, pela organização, ou pelas obras que já estão dando resultado e impactando nessa questão? Exatamente.
A gente realmente há uma eficiência cada vez melhor da operação, e agora somado a essas obras, né, que dão mais opção de cais, mais oportunidade de receber navios maiores, com mais profundidade, isso faz com que a gente realmente possa ter um horizonte aí, anos de muito crescimento do Porto de Bitoba, que, como falei, né, chegou ao seu recorde em 2024, mas agora vai ter capacidade operacional para aumentar muito mais esses números. Bom, a outra pergunta é o seguinte, está envolvido também, e pela administração de Imbituba, o Porto de Laguna, né? Existem alguns recursos, né, que vão ser investidos, porque também temos o mesmo problema, né, que vocês tiveram ali, da derrocagem daquela pedra, nós temos lá na entrada do Molles, né? Existe alguma perspectiva de investimento e quais são as tratativas agora do Porto de Imbituba relacionada ao Porto de Laguna? Perfeito, Tancredo. Conhece bem essa história. O Porto de Laguna é um porto que tem essa dificuldade operacional. Nós temos uma pedra, né, ou algumas pedras na entrada da Barra de Laguna que impedem de barcos maiores entrar no Porto de Laguna, dando esse risco ali na navegação. Temos a questão também da profundidade do Cais de Laguna, que também não é ideal. E para isso tudo nós estamos fazendo os estudos necessários para saber qual a quantidade de pedra, qual a profundidade que o Porto de Laguna vai poder chegar no máximo operacional do Porto de Laguna. Então, esses estudos estão contratados, foram contratados pela Secretaria Estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias, no tempo do Beto Martins, e esses projetos vão ficar prontos agora entre agosto e setembro, e aí sim a gente vai poder dizer que para chegar na profundidade tal, nós precisamos fazer X de investimento. Então, o Porto de Laguna, esse ano, vai sair com um estudo completo para saber qual a sua vocação. Mas, para não ficar só na expectativa, a gente recebeu uma missão do governador para que a gente pudesse fazer com que o Porto de Laguna já pudesse, de alguma forma, ser lucrativo, ser operacional, trazer rendimentos para a cidade de Laguna. Então, a gente fez alguns investimentos já no início do ano de Laguna. E veja que bacana, Tancredo. O Porto de Laguna, durante o ano de 2025, teve em média 300 mil de prejuízo mês. E agora já, a partir do mês de março, com os investimentos que o Porto de Imbituba fez lá, o Porto passou a ter lucro muito pequeno, mas um lucro que faz com que a gente saia do vermelho e entre no azul. Já tivemos a nossa melhor safra da tainha, nossa melhor safra da sardinha, tudo isso com alguns investimentos que a gente já fez no Porto de Laguna, que já começaram a dar resultado. Mas logo mais, com os estudos concluídos, a gente vai saber dizer, Porto de Laguna pode ser um porto para receber navio de passageiros, Porto de Laguna pode ser um porto para ser um estaleiro, né, conceitar embarcações, como a gente tem ali em Itajaí, em Balneário Camboriú, pode ser uma marina, né, usar a área terrestre para fazer uma marina no Porto de Laguna. Então, tudo isso a gente vai conseguir definir com os estudos prontos. Então, a perspectiva é que a gente tenha no futuro o Porto de Laguna vocacionado a alguma dessas áreas. Bom, o senhor falou que tem, né, um período aí para a elaboração do projeto, dos projetos, né? Porque aí estão vendo qual é a vocação do Porto, mas é uma expectativa muito forte. Mas o senhor falou ali na data de quando para deixar concluso os projetos para saber o valor de investimento? Entre agosto e setembro, a empresa já está lá, está executando, está apresentando as medições. Em agosto e setembro, a gente vai ter esse estudo concluído. Agosto e setembro desse ano, nos próximos meses, a gente vai ter esse estudo concluído. Bom, um outro assunto aqui é a retomada da exportação do arroz, né? Um assunto importantíssimo, que isso também impacta na economia aqui de todo o sul, né, do estado de Santa Catarina, né, com relação à exportação do arroz, né? Foi feito de uma forma muito divulgada, né? E o embarque dessas 25,9 mil toneladas, né, endereçada à Venezuela. Foi importante essa movimentação feita, né, porque o senhor, né, acompanhou, e também a Copagro, né, através da cooperativa aqui dos plantadores de arroz. Perfeito, Tancredo. A gente sempre foi um porto com característica de movimentar grãos, mas muitos desses grãos vêm da região central do país, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, na questão do milho, da soja, do farelo. E para nossa alegria, a gente conseguiu retomar uma exportação que faz muito bem ao sul de Santa Catarina, que é a exportação do arroz em casca, que é aquela direto do trabalhador agricultor para a venda final, no caso, o país da Venezuela. Então, foi uma operação muito bem feita, a Copagro
foi uma grande parceira em conseguir construir esse pool, né, com todos os agricultores regionais, fazendo com que a gente conseguisse concentrar essa carga, fazendo com que a gente tivesse um mercado exterior, e a gente aqui fez a nossa parte. Foi uma operação muito eficiente, uma operação muito rápida, uma operação que deixa o armador, né, que é o dono do navio, que faz a operação em si, muito contente, porque faz com que o navio chegue, não tenha muito tempo de espera, saia, tão logo conclua a sua operação, saia do porto com tranquilidade, podendo chegar no seu destino final sem gerar muito custo. Então foi uma operação muito bem feita. Quero aqui parabenizar o Dionísio, que foi o grande líder desse processo, e sei que eles estão muito contentes com o porto de a gente ter conseguido chegar nesse resultado operacional. Cristiano, outra informação, além do arroz aí com casca, também tem a exportação aí, ou o embarque, né, em containers de arroz beneficiados, né, pronto para consumo, isso já industrializado. Isso é importante também, porque não é só no segmento do arroz com casca, mas também de outras movimentações feitas, porque a Copagro também aqui, ela também faz o tratamento do arroz e pronto, né, para consumo. Sim, essa é uma carga de muito valor agregado, inclusive ela é feita de container, né, que é o arroz beneficiado, e é uma produção totalmente local, totalmente da região sul. Essa beneficiada, ela vem de Criciúma via ferrovia, então é uma operação também muito eficiente e muito elogiada por todos, porque é difícil hoje no país, em um porto que tem uma ferrovia chegando na sua área, e para nossa satisfação nós temos a ferrovia Tereza Cristina, muito bem administrada também, aqui na nossa região, e que faz essa chegada diária de contêineres que vem de Criciúma, lá do nosso terminal intermodal, e traz esse arroz beneficiado via contêiner, também gerando muitos rendimentos para a região. Bom, presidente Cristiano, a gente tem mais algum assunto para a gente deixar, né, os nossos ouvintes e quem está nos assistindo bem atualizado para a gente completar essa entrevista? Então, Tancredo, eu agradeço sempre, né, a oportunidade de poder falar com quem acompanha diariamente a Rádio Litoral. Além dessas inaugurações, além dessa eficiência na operação, o governador também nos permitiu anunciar novas obras no Porto de Imbituba, obras que vão permitir que o porto continue crescendo. Nós lançamos um edital de consulta pública para começar a operacionar o dorso do Cais 2, então o Porto de Imbituba vai ganhar mais um berço com grande profundidade, com grande extensão, pelos próximos 30 dias, então a gente vai estar nessa consulta, permitindo que ao final, né, desses 30 dias de consulta, o Porto possa lançar um edital definitivo e a gente possa ter mais um caso operacional no Porto de Imbituba. Como já falei, Porto de Laguna também, com bastante trabalho, com bastante investimento. O Cais 3, né, que é um cais importante do Porto de Imbituba, também continua sua obra, vai concluir em maio de 2027. Então, tudo isso gera muita satisfação para nós. São muitas obras anunciadas que a gente vai poder concluir ainda nessa gestão e que vai dar realmente um novo porto para a região sul do estado. Abraço, meu amigo, obrigado pela oportunidade e uma boa semana para todos nós. Opa, conversamos. Eu que agradeço e estávamos com saudade de já conversar, porque só tem notícias boas aí do Porto, né? Ao presidente, o diretor-presidente da SEPAR do Porto de Imbituba, Cristiano Lopes de Oliveira, ele com toda a sua equipe, que faz um belíssimo trabalho. A gente tem conversado constantemente e para a economia do sul do estado de Santa Catarina, né? Para o estado todo de Santa Catarina, porque isso impacta também financeiramente, né, a boa administração, né, do Porto de Imbituba, SEPAR Porto de Imbituba, né, que a gente vai estar conversando com ele de uma outra oportunidade, também da ZPE, né, o que vai impactar, é um assunto importante, ainda estão ali em estudos, né, foi feito aberto um edital para ter uma empresa para administrar o local, né, o que isso vai impactar no Porto de Imbituba, que são projetos para o futuro, né, e a gente tem que estar trazendo aqui essa boa informação para deixar todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando, a nossa audiência, né, tanto pelo rádio como o sinal feito aí pelo nosso aplicativo, né, com som e imagem, também pelas redes sociais com som e imagem, que a gente traz aqui diariamente para você. Agora, 8h31, nós vamos no intervalo comercial e seguidinha a gente já retorna com mais informações. Não saia daí.
Você está ouvindo o Jornal Litoral, segunda edição. Voltamos já. Você sabia que o tempo médio diário dedicado pelo brasileiro à atividade de ouvir rádio é de 4 horas e 40 minutos por dia? Com a Rádio Litoral FM 90.9 não é diferente. Anuncie conosco que